Fala pessoal, estou de volta aqui para a gente continuar nas nossas leis ponderais. Então, a gente vai falar agora da nossa segunda lei ponderal, tá? Então, a segunda lei ponderal é a chamada lei de Proust, certo? Então, chamada lei de Proust aí para a gente vai falar um pouquinho ou dar informações sobre ela, tá? Bom, o que significa essa lei de Proust? Então, a lei de Proust, ela é semelhante à lei de Lavoisier, tá? Ela também é uma lei ponderal. A lei de Lavoisier, a gente chama de lei da conservação das massas. Essa lei aqui, a gente chama de lei das proporções constantes, tá? Basicamente, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? O que a gente tem nessa lei de Proust? Então, Proust, diferentemente de Lavoisier, ele quer investigar a proporção entre os participantes de uma reação. Então, Lavoisier avaliava a massa inicial e massa final, massa de reagentes e massa de produtos. Mas Proust, ele quer avaliar quanto de cada participante eu tenho numa reação química, tá? E aí o que ele faz? Essa lei de Proust está diretamente relacionada com um acontecimento histórico que é a descoberta da primeira pilha, por Alessandro Volta. A partir do momento que Alessandro Volta descobre a primeira pilha, ele possibilita fazer a eletrólise da água, que é a decomposição da água pela passagem de corrente elétrica. E foi isso que Proust fez. Então, Proust ele promoveu a eletrólise de água de diversas fontes. Então, ele pegava água doce, tá? Pegava água de um rio, pegava água da chuva, ele pegou várias amostras de água diferentes, tá? Para poder fazer a sua eletrólise. E a eletrólise da água, ela tem como reagente a própria água, como a gente sabe, certo? E a água, quando sofre eletrólise, ela vai formar, tá? Hidrogênio mais oxigênio. Então essa era a decomposição da água, era isso que ia acontecer, tá? Quando o Proust fizesse a decomposição da água. Beleza, passava a corrente elétrica, se você quiser, você pode até colocar um izinho aqui, ó. Então, passagem de corrente elétrica, para indicar que você fazia essa decomposição com passagem de corrente elétrica, tá? Bom, o que ele fez? Bom, pegando água de várias fontes distintas, ele fez vários experimentos. Então vamos lá. Primeiro experimento aqui. Imagina que você vai fazer um primeiro experimento, tá? Com a água e que você vai pegar uma certa massa de água. Aqui. Então imagina que você pegasse 36 gramas de água. Quando o Proust pegava 36 gramas de água, ele percebia que esses 36 gramas de água, ele formava 4 gramas de hidrogênio e ele formava 32 gramas de oxigênio, certo? Então, partindo de 36 gramas de água, de uma fonte qualquer, ele formava 4 gramas de hidrogênio e 32 de oxigênio. Bom, depois ele pegava um outro experimento, ele fazia um outro experimento. E, ao invés de pegar 36 gramas de água, ele pegava uma quantidade diferente. Vamos lá, imagina que ele tivesse pego a metade, certo? Quando ele pegava a metade de água, ele formava a metade de hidrogênio e a metade de oxigênio, certo? Repara que, olha a lei de Lavoisier sendo obedecida. 32 mais 4 dá 36. 16 mais 2 dá 18. Então, tá aí. Ó, a gente tem a lei de Lavoisier sendo obedecida e, além disso, a gente tem a lei de Proust sendo obedecida ou sendo verificada, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí, imagina que a gente vai fazer um terceiro experimento. Ó.
Fazendo um terceiro experimento, a gente vai ter o quê? Ó, imagine que eu vou pegar aqui 90 gramas de água, certo? O que vai acontecer quando eu pego 90 gramas de água? Presta atenção, de 18 para 90 aumentou 5 vezes, não é? Quando eu tinha pego a metade de água, eu formava metade de hidrogênio e metade de oxigênio, não é? Se eu pegar 5 vezes mais água, eu vou ter 5 vezes mais hidrogênio e 5 vezes mais oxigênio, não é? Então eu teria 10 gramas aqui e eu teria 80 gramas aqui, não é? Beleza, olha o que está acontecendo. Eu vou tentar te mostrar onde está a proporção aqui. Presta atenção, ó. De 36 para 18, eu dividi por 2. Daqui para cá, dividi por 2. Daqui para cá, dividi por 2. Certo? Aí, depois eu peguei uma quantidade maior. E ao invés de dividir por 2, eu multipliquei por 5. Ó. Então, daqui para cá, por exemplo, eu fiz vezes 5. O que aconteceu com as outras quantidades todas? Ficaram todas vezes 5. Vezes 5. Isso me permite enxergar uma proporção entre eles. Qual que é a proporção entre eles? Uma proporção em massa que é constante. E como que eu verifico essa proporção? Eu vou te mostrar agora. Olha aqui. Matematicamente, eu posso escrever o seguinte. 36 está para 18, assim como 4 está para 2, assim como 32 está para 16, certo? Essa é uma proporção. 36 dividido por 18 é 2, 4 dividido por 2 é 2, 32 dividido por 16 é 2. O fator de proporcionalidade aí é 2, não é? E eu também posso escrever o seguinte, que 18 está para 90, assim como 2 está para 10, assim como 16 está para 80. Então, são dois fatores, são duas proporcionalidades que são diferentes, tá? Mas são duas proporcionalidades, não são? Ó. Uma aqui e a outra aqui. Duas proporcionalidades. E aí, ele testou isso aí para outras reações químicas, tentou fazer isso com outras substâncias, e ele percebia que toda reação química ela sempre tinha uma proporção entre os participantes, e essa proporção ela era constante. Isso que a gente chama de lei das proporções constantes. Tá? Então, Prost formulou sua lei de que maneira? Eu vou escrever aqui, ó. Ó, em toda reação química, os participantes guardam entre si uma proporção que é constante, tá? Então, sempre essa proporção que a gente acabou de verificar, ela vai ser válida. Sempre, invariavelmente. Toda reação química, seja com água, com bicarbonato de sódio, com carbonato de cálcio, com qualquer substância, você vai ter sempre uma proporção constante entre os participantes. Sempre. Proporção essa, tá?
que muitas vezes a gente vai tirar justamente das reações químicas, dos balanceamentos. Então, quando a gente faz o balanceamento de uma reação química, a gente está tentando, de maneira simples, tá, garantir que a lei de Lavoisier seja obedecida e que a lei de Proust seja obedecida, tá? Que as proporções sejam as mesmas e tendo proporções iguais, a gente vai ter massas iguais dos participantes também, ok? Bom, duas leis ponderais, as duas primeiras leis ponderais, elas já são vistas. Agora, a gente vai falar de uma terceira lei ponderal. Terceira lei ponderal não, né? Uma terceira lei, que é a chamada lei de Gay-Lussac. Essa lei de Gay-Lussac é aquela lei volumétrica que eu citei lá no início, tá? E aí tem algumas observações sobre ela aqui primeiro. Bom, o que a gente tem aqui é que essa lei volumétrica ela só funciona para participantes gasosos desde que eles estejam sob a mesma pressão e temperatura. Então tá. Então vai funcionar isso aqui somente para participantes gasosos. Ela é uma lei que ela é um pouquinho mais limitada em função das outras. A lei de Proust e a lei de Lavoisier eu consigo usar para qualquer reação, tá? Essa lei aqui, meu participante tem que ser gasoso, ele tem que estar sob a mesma pressão e temperatura. Por que tem que estar sob a mesma pressão e temperatura? Porque essa lei aqui, ela está diretamente relacionada, tá, com uma hipótese que a gente chama no estudo dos gases da hipótese de Avogadro. O que é essa hipótese de Avogadro? Avogadro dizia o seguinte, que volumes iguais de quaisquer gases, toda vez que eles estão sob a mesma temperatura e mesma pressão, a gente tem o mesmo número de moléculas, tá? Então, volumes iguais de quaisquer gases na mesma pressão e temperatura tem sempre o mesmo número de moléculas, tá? Bom, então, de que maneira que a gente vai trabalhar com isso daí? Como é que ele chegou, né, primeiro, a essa sua lei volumétrica? Na época que Gay-Lussac formulou sua lei, tá, é importante a gente dizer que eles imaginavam, tá, que as substâncias eram constituídas de quantidades iguais de todos os elementos. Então, por exemplo, eles imaginavam que a água ela era HO, ela era hidrogênio H e oxigênio numa proporção 1 para 1, um átomo de cada um deles. Então eles imaginavam que todas as substâncias seriam mais ou menos iguais. Todas teriam uma proporção de um átomo de cada elemento. Então o amônia, por exemplo, seria um nitrogênio para um hidrogênio, certo? Todos seriam desse jeito, mas o que ele conseguia observar? Que em algumas reações químicas, tá? Ele não conseguia enxergar essa proporção de 1 para 1. Por quê? Vamos lá. Se você pegar a água como exemplo, a gente já falou da água aqui na outra lei ponderal. Se eu pegar a água, certo? E fizer a sua decomposição, H2 e O2, certo? 2, 2 e 1. Feito o seu balanceamento, se eu pegar todo mundo gás, falei que a lei volumétrica só vale para gás, mantiver todo mundo numa mesma pressão e numa mesma temperatura, certo? O que vai acontecer? Gay-Lussac imaginava antes então que a água era HO, mas aí, tá? O que ele observava? Que quando ele pegava esses gases todos, a água, o hidrogênio e o oxigênio, mantinha na mesma pressão e temperatura, o que acontecia? A proporção que ele tinha aqui, ó, era de 2 volumes para 1 volume, para 2 volumes
para 1 volume. Mas presta atenção, se a água fosse HO, é óbvio que ela não podia ter uma proporção dessa que ele encontrava. Porque se a quantidade de hidrogênio para oxigênio é 2 para 1, não pode a água ser HO. Como é que ele verificava essas proporções? Por exemplo, quando ele colocava 100 litros de água para decompor, ele observava a formação de 100 litros de H2 e de 50 litros de O2. Então, 2 para 2 para 1, certo? Então, esses dois iguais e esse é a metade, certo? Se eu quiser pegar um valor diferente de 100 litros, eu posso pegar. Se eu quiser pegar 50 litros, vai ser 50 litros para 50 para 25. Então, uma proporção em inteiros menores que valia 2, 2 e 1, tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse pegar o mesmo raciocínio agora para a amônia. Se eu fizer, por exemplo, a decomposição da amônia, NH3 gás, N2 gasoso e H2. 2, 1, 3. Mantidos sobre a mesma pressão e temperatura, o que esses dois caras, o que Gay e Lussac observavam? Bom, eles tinham a ideia então que a amônia era NH, não é? Só que a hora que eles faziam a decomposição, olha que proporção louca de volume que eles iam ter. Que proporção que era essa, ó? 2 volumes para 1 volume para 3 volumes. Certo? Bom, 2 para 1 para 3, mas ficou bagunçado, porque com uma proporção de 2 para 1 para 3, é óbvio que a amônia não podia ser NH. E que ela teria que ter o quê? 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. Como é que eles testavam essa proporção? Por exemplo, se eu imaginar de novo os mesmos 100 litros, certo? 100 litros de amônia produziam 50 litros de N2, certo? E 150 litros de H2. E aí a proporção, se você quiser reduzir em inteiros menores, de 100, 50 e 150, ela dá 2 para 1 para 3, não é? E aí, tá, com isso cai por terra a ideia de que as moléculas eram formadas com proporção sempre 1 para 1. E aí Gay-Lussac, tá, baseado nessa hipótese de Avogadro, isso aqui só funcionava quando a pressão e a temperatura eram iguais, tá? Ele formula, tá, uma lei que ele chama de lei volumétrica, que a gente vai trabalhar dessa mesma maneira que eu fiz aqui, com os coeficientes da reação. Os coeficientes da reação, caso da amônia aí 2 para 1 para 3, eles me dão uma proporção entre esses participantes em volume. Proporção essa que vale 2 para 1 para 3. A proporção na reação da água é 2 para 2 para 1. Tá? Então, baseado nessas variações de volume que eu tinha entre reagentes e produtos, essas contrações, essas expansões, ele formula a sua lei. E ele diz o seguinte: que em toda reação química com participantes gasosos mantidos sobre a mesma pressão e temperatura, eles tinham entre si uma proporção em inteiros, nos menores inteiros possíveis, que era constante. Então, lei volumétrica para a gente terminar. Os participantes gasosos de uma reação mantidos sob a mesma pressão e temperatura guardam entre si
uma proporção em números inteiros pequenos. Então, ó, os participantes gasosos de uma reação mantidos sob a mesma pressão e temperatura guardam entre si uma proporção em números inteiros pequenos, tá? De onde você vai tirar essa proporção do seu balanceamento de novo? É óbvio que você sabe que você tem que fazer suas contas sempre com reações balanceadas. Porque, como eu disse, uma reação balanceada como essa daqui, ó, ela garante a lei de Lavoisier, ela garante a lei de Proust e ela vai te garantir a lei volumétrica. Então, você vai tirar os coeficientes em volume dos coeficientes da sua reação balanceada. Certo? Ah, preciso deixar eles obrigatoriamente em números inteiros? Para fazer estequiometria, não. Porque uma proporção feita em números inteiros ou números quebrados, tá? Não faz diferença. Então eu posso trabalhar com 2 para 1 para 3, poderia trabalhar com inteiros menores, tá? Com inteiros não, com números menores se eu quisesse, tá? Então ao invés de usar 2 para 1 para 3, tá? Eu poderia usar 1 para meio para 3 sobre 2. É uma proporção. Na água ali, por exemplo, eu podia usar 1 para meio. Então a proporção continua sendo 2 para 2 para 1. Uma proporção 2 para 2 para 1, 2 para 1 para 3 é uma proporção em números inteiros. Se eu quiser trabalhar com valores quebrados, eu também posso, tá? Então, com isso a gente encerra essas leis volumétricas que vão permitir para a gente fazer nossos cálculos em uma reação química. Como a gente vai operacionalizar essas leis? De que maneira nós vamos usar isso aqui nos nossos cálculos? É isso que a gente precisa fazer. A teoria aqui ela já morreu. A gente precisa entender como resolver os nossos exercícios. E é isso que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Vamos encerrando por aqui. E na semana que vem a gente vai falar justamente sobre a maneira como trabalhar com essas 3 leis, operacionalizar esses conceitos da lei de Lavoisier e de Proust e a lei volumétrica de Gay-Lussac. Ok? Então a gente se vê no próximo encontro aí, tá? Um abraço.